E aí, guerreiro e guerreira, corretor e corretora de imóveis, olha nós de novo aqui. Hoje, como não podia ser diferente, evidentemente estou muito satisfeito, primeiro em tê-los aqui novamente nessa terça-feira com vocês para mais um EducaPod, que é o teu podcast semanal de conteúdo que transforma, conteúdo verdadeiro, conteúdo que tem a ver com a tua operação diária. Pois é, esse é o nosso lema. Inspire-se, aprenda, pratique e transforma. Quem senta nessa bancada, evidentemente, tem conteúdo transformador. Então hoje, de novo, pega aí uma canetinha, uma cadernetinha, vai anotando porque o nosso convidado é um especialista, além de um amigo querido, né, e um parceiro nos negócios junto comigo. Eu tenho a honra de receber aqui hoje no EducaPod de hoje, Bianchi Inácio. Olha só, gente, eu vou passar para você, Bianchi, seja muito bem-vindo, é uma honra recebê-lo aqui. Eu falei para vocês que ele vinha. Uma hora o Bianchi ia vir, quando a gente encontrasse as agendas, desse tudo certo. É muita palestra, né? Muita mentoria, muito evento que o Bianchi faz, eu também, mas hoje ele está com a gente aqui. E o Bianchi tem uma didática impressionante, gente, vocês vão perceber isso. Quem já conhece o Bianchi, já teve a oportunidade de assistir uma palestra dele, sabe do que eu estou falando. Se tem alguém que consegue se fazer entender no mercado imobiliário, chama-se Bianchi Inácio. Eu vou passar para o Bianchi para as considerações iniciais, te agradecendo pela presença aqui no EducaPod e o orgulho de ter vindo, estar comigo aqui na minha frente, e realmente é um privilégio muito grande recebê-lo aqui. Bianchi Inácio no EducaPod. Meu amigo, o primeiro privilégio é meu, né? Quem dera eu chegar aos pés desse homem aí na frente, que fala muito bem, a eloquência que ele tem, a gente chega lá um dia, né? E o aprendizado é constante. Estar aqui, na verdade, nada mais é do que para mim um aprendizado, né? Obrigado. Estar contigo a qualquer momento, que a gente conversou um pouco antes aqui, já valeu a pena os 100 km para chegar até aqui, os Navegantes, né? Terra linda, adoro, né? Então, vir para cá, me deslocar, vale a pena só por estar contigo, meu amigo. Obrigado. A recíproca é verdadeira, eu conheço o Bianchi, a gente já atuou junto ali em palestras, né? Inclusive durante a nossa gestão do Crescido, Fernando, fizemos muitas palestras e eu sou um fã do Bianchi, porque eu, como educador e professor, né, eu procuro sempre ter uma didática onde as pessoas consigam entender e, de fato, utilizar aquele conteúdo para uma transformação. E me chama a atenção, pelas palestras que eu vi e acompanhei tua, a facilidade, né, com que os corretores de imóveis, os guerreiros corretores de imóveis, conseguem entender. Porque na vida prática, na operação diária, na prática real, é o que o Bianchi fala. Não adianta florear, não adianta espuma, não adianta balela, não adianta qualquer tipo de coisa. Tem que ser nu e cru, reto, papo reto com você, corretor de imóveis, corretor e guerreiro e guerreira corretora de imóveis. O Bianchi Inácio, ele é publicitário, olha só, mais uma coisa em comum comigo aqui, hein? Ele é publicitário, corretor de imóveis, evidentemente, apaixonado pela corretagem também e também apaixonado por navegantes. Um abraço para a equipe toda de Navega, né? Ele é empresário, depois você vai falar um pouco da Bianchi Imóveis também aqui, para que a gente conheça e entenda um pouco mais. Ele é pós-graduado em gestão de negócios e vendas e também é pós-graduado em gestão imobiliária com MBA em marketing digital. É palestrante, como eu já falei, é conselheiro suplente do Crescido de Santa Catarina, nessa gestão agora do nosso querido Marcelo Brognoli. Um abraço para o nosso querido Marcelo. E ele é delegado do Cresci lá em Navegantes. Então, olha só, realmente uma autoridade, sabe tudo, conhece tudo, tem entendimento na prática da vida de corretor. Prática, Bianchi, vamos falar da prática, do que acontece na realidade, ali na pele do corretor e da corretora de imóveis. Na minha terra chama Vamos Dali, já com o português bem direto. Vamos Dali. Na verdade, o mercado, ninguém vai reinventar a roda, né, João? Vende-se desde que o mundo é mundo, né? Negocia-se desde que o mundo é mundo, e a gente, na verdade, precisa trabalhar relacionamento, né? E a gente não fala do relacionamento do cliente para o corretor. E já começa do relacionamento teu dentro de casa, da tua família, da tua energia que tu leva para o teu trabalho, né? Lá na nossa imobiliária, por exemplo, a gente está fazendo um trabalho hoje de acompanhamento psicológico com os corretores, para eles gerirem as suas emoções, gerirem as frustrações. Eu, antes de vir para cá, hoje perdi uma venda de um amigo, né? Então acontece isso, é real esse bilhete. Isso é vida real, né? E isso é a vida real, é o que a gente leva também nas palestras, nas apresentações, mentorias que a gente faz aí, muitas vezes em parceria, né? Sim. A gente está perdendo todo dia e lidar com essa frustração não é fácil. Lidar com a dor não é fácil. Então a gente está dando esse acompanhamento hoje para a minha equipe, né? Para aqueles que trabalham junto comigo, para eu também ter, porque você lidar com raciocínio lógico, vender um sonho e você também está quebrado por dentro, não é fácil, né? Então hoje a gente tem levado esse tipo de conteúdo para a nossa equipe. Olha, cara, resolve o teu problema lá dentro da tua casa,
resolve teu problema com a tua esposa, resolve teu problema com o teu filho, para tu conseguir ir trabalhar bem, porque a gente vende energia. Se você vai comprar de alguém algo, o cara chega lá, ai meu Deus, você não quer comprar, quer sofrer uma venda. Tem gente que não quer fazer uma venda, né? Ele quer sofrer uma venda, quer que aconteça. Legal essa frase. A pessoa peça para comprar, a pessoa não quer vender. Se você está com energia ruim, muito vai acontecer contigo é sofrer uma venda numa sorte grande. Sim. Mas você efetuar uma venda quando você está num down é muito difícil. É mais difícil ainda com o mercado concorrido que a gente tem. Para você ter uma noção, a gente estava conversando anteriormente, Navegantes hoje conta com praticamente um corretor para cada 90 habitantes. Caramba. São 93 mil habitantes. Nós passamos agora na última contagem de 900 corretores na cidade. Caramba. Sem contar os corretores que são de outras cidades que atuam em Navegantes. Perfeito. O síndico lá, que não é corretor. O zelador. O porteiro, né? O plaqueiro. Plaqueiro. Então tudo isso contabiliza aí com certeza mais de 1.000 pessoas atuando no mercado imobiliário só na cidade de Navegantes. Claro que a gente atende toda a região, mas o nosso foco é ali. Então, esse momento para a gente pensar na venda, na métrica, no resultado, no tráfego pago. Opa, pera, tudo certo. Precisa disso tudo? Precisa. Mas vamos dar um passinho pro lado aqui, ó. Dá uma olhada pro lado e ver como é que tá tu, persona, antes. Eu tenho que me posicionar na rede social. Cara, se você posiciona aquilo que não é a tua realidade, depois tu não entrega aquilo que tu tá mostrando. Também não adianta, né? Então, engraçado o que você está falando, né? Queria até mandar um abraço aqui pro pessoal lá da Duda Imóveis, agradecer a minha querida amiga Vivi Bondardo. Eu tive com eles, uma equipe maravilhosa. Obrigado pela presença de todos vocês ali naquele treinamento, aquele bate-papo que a gente teve. E o que o Bianchi está falando é exatamente essa realidade. Bianchi, eu usei de uma frase ali, de uma analogia ali nesse encontro com a equipe da Duda, e vai de encontro ao que o amigo está falando, né? É comum a gente ouvir muito no mercado aquela expressão, né? A dor do cliente, né? Usa-se muito essa expressão. E me perdoem se eu estou sendo repetitivo, mas é de propósito, eu repito de propósito para que você entenda o que eu estou falando. Porque quem tem dor não é cliente, é você. Quando você traz aqui a visão de que você colocou um psicólogo para tratar do cliente, quando você traz aqui um passo atrás para falar como é que ele está com a família, como é que ele está em casa, como é que ele levanta de manhã, qual o estado de humor, qual o estado de paixão que ele tem pela corretagem, como é que esse cara tá, e ele precisa entender, quando eu falo esse cara é você, corretor e corretora, tá? Como é que você está? Você com você mesmo. Eu até tem um slide meu que eu coloco assim, eu mesmo, né? É uma analogia àquele filme lá da Irene, né? E é interessante, eu falei para vocês que o Bianchi tem essa visão. Olha só, primeiro ponto que a gente tocou aqui, a preocupação dele qual foi? A preocupação com você, pessoa. Como é que você está? Fala um pouquinho mais, porque quando a gente fala de tratar de pessoas, né? A gente tem 3 arquétipos ali. Você tem lá o teu corretor, que é o profissional ali que atua na tua empresa. Você tem você, que é o dono da empresa. E você tem um pseudo cliente, lead, né? Pode dar o nome que quiser, que vai vir ali. Então são 3 pessoas, 3 arquétipos completamente diferentes um do outro, com sonhos diferentes, com realidades diferentes, com desejos diferentes e com sentimentos, né, diferentes também. O estado emocional do corretor, ele com ele mesmo, isso, na tua experiência como executivo, interfere na venda de fato? Diretamente, né? Ainda como eu falei, a energia da pessoa interfere. E o que faz a pessoa se manter, aí tu dá um passo mais uma vez para trás, é o teu propósito, né? O meu corretor hoje, estou com qualquer corretor, aqui falo, mando um abraço para o Jean, para a Tati, para a Fran e para o Jeff, que foi o primeiro cliente da imobiliária, o primeiro corretor que eu tive também. Né? Quais são os nomes? O Jeff, a Fran, a Tati e o Jean. E a minha esposa Miriam, que também está lá. Né? Já vou mandar beijo pro meu filho também, porque ele é o gerente de marketing, tem 6 anos. Tem até crachá. E com certeza está indo bem, né? Não, gerente de marketing fenomenal. Né? A gente tem um propósito muito forte dentro da empresa, que é o que vai fazer manter esse corretor conosco. Né? Todos os meus corretores, ao entrarem, estavam num momento difícil das suas vidas, ao entrarem na imobiliária. Seja um momento difícil emocional, familiar, financeiro, ou tudo junto, ou com saúde. E eu falei, não, a partir de hoje, o teu problema, a tua dificuldade vai ser minha também. Porque nós somos sócios aqui, e o sócio não é sócio financeiro. Meu sócio não é um sócio de contrato, é um sócio de elo para a vida aqui, enquanto você quiser estar comigo, assim como no meu casamento. Então, a partir do momento que eu tive um corretor meu que, ao entrar no imobiliário, falou, Bianchi, se eu não vender esse mês,
Ele veio de outra imobiliária trabalhar comigo, se eu não vender esse mês eu volto pro Uber para manter minha família. Falei para ele, cara, tu nunca mais tu vai repetir essa frase aqui dentro. Porque nem que eu tenha que tirar uma venda minha e te passar para entrar comissão para ti, tu vais receber esse valor e não vais precisar trabalhar em Uber nunca mais. Esse é o meu propósito, fechamento meu contigo. E ele está lá 1 ano, está prosperando, final do ano trocou de carro, meio do ano agora vai viajar. Olha só, um case importante ali, né? Porque antes de eu tive que entender a preocupação que ele tinha, o momento emocional, familiar, financeiro que ele tinha, e ele entender o meu propósito para com ele. Ele não precisa de mim para estar ali, ele pode ser corretor em qualquer lugar. A imobiliária também não precisaria dele, mas quando a gente tem um propósito juntos, nós dois precisamos um do outro. E isso faz com que aconteça um atendimento, que eles se sentem confortáveis para conversar comigo sobre os clientes deles, que não vou roubar o cliente deles, porque tem dono de imobiliário que rouba, né? Cliente de corretor, tem muita coisa acontece. Tem de tudo, né? E para isso também, seguindo a linha de raciocínio, né? Fazendo o propósito, fazendo ali o movimento para entender a família, também tem um movimento financeiro. Normalmente o corretor recebe o dinheiro de par e gasta de caminhão. Quando eu falo para vocês, o ouvido mais perto de ouvir às vezes isso, é o contrário, né? Às vezes ele gasta de caminhão para depois receber de pá, né? Daí vem parcelado e a pá quebrou ainda, né? Então a gente também na imobiliária tem um consultor financeiro que faz uma consultoria gratuita para os meus corretores para acompanhar desde os gastos pessoais deles, quem se sente confortável em fazê-lo. Claro. Teve corretor que falou, não, eu tô ok, tô bem, não preciso. Teve outros que, meu Deus, isso aqui é o que eu precisava. Porque a gente entende, tem o momento do propósito nosso, familiar deles, financeiro deles, entender como é que essa gestão financeira é, porque é muito difícil. Hoje eu estava conversando antes de vir para cá com uma cliente que comprou um terreno conosco, que ela era professora. Falei para ela, professora, você já entrou na sala de aula e não tinha nenhum aluno alguma vez? Ela, não. Como é que a senhora ia se sentir hoje indo para a sala de aula da aula, não tinha aluno? Voltou para casa, teu marido perguntou, como é que foi a aula? Não tinha aluno. No segundo dia tu vai, volta para casa, como é que foi a aula? Não tinha aluno. Esse é o corretor? Ele saiu, foi trabalhar hoje, não vendeu, voltou para casa, não teve venda. Amanhã não teve venda. 3 dias não teve venda. 10 dias não teve venda. 20 dias não teve venda. E às vezes é o homem que quer gerir a casa, é a mulher que não quer se sentir inferior ao marido que está trazendo salário. Essa gestão psicológica é importante. Então, novamente, o propósito firma para que a pessoa se mantenha. A família tem que dar força e se sentir abraçada pela empresa. E a parte financeira tem que estar gerindo também, para ela ter a gestão emocional de se manter ali. Claro. Porque o venda gera muito. Tu vai fazer uma venda hoje, tu ganha 5, 10, 20, 30 mil reais. Só que se tu não gerir isso bem, o financeiro vai falhar, vai trazer um problema para dentro de casa e o propósito que a gente tinha acaba se quebrando. A gente tem falado muito, né? A gente ouve muito essa expressão de retenção, né? E eu vejo que é engraçado, Bianchi, e contigo eu tenho essa liberdade de falar, até para quem está nos acompanhando, né, para poder entender também. Eu vejo como 2 cenários completamente distintos, sabe? Eu vejo um cenário da vida real do corretor e da corretora de imóveis ali, guerreiros, nessa luta deles ali diária, né? Existe um universo digital paralelo a tudo isso que a gente está falando aqui, que traz para nós uma sensação de pressa, uma sensação de que tudo se resolve muito rápido e fácil. A pressa, na verdade, quando você traz esse fato do propósito, do alinhamento da própria pessoa, do alinhamento financeiro, né, dessa gestão financeira, desse entendimento financeiro, na verdade você está criando ali um executivo, um gestor da própria carreira para que ele tenha sucesso. E isso não é da noite para o dia. Isso é vida real. Não é da noite para o dia, não é varinha de condão, não tem mágica. Bala de prata, não tem mágica. É interessante que a maioria das pessoas querem pular essa etapa, né, por conta dessa pressa que parece que existe, né, no universo digital. Eu tenho que postar, eu tenho que fazer, eu tenho que ter lead. Tem imobiliárias que me chamam assim, João, como é que eu aumento o lead? Como é que eu aumento o lead? Eu quero lead. São máquinas de fazer lead. Aí você pergunta, e a conversão dessas vendas? Eu tive 500 para 2, teve 100 para 1, né? E o teu turnover aí de corretores aí dentro, João, o cara fica aqui no máximo 2 meses, 1 mês, vai embora porque não vende e tal. Por exemplo, você está vivendo um caos. Não aguenta o emocional. Não aguenta o emocional. Quando você me traz essa questão do propósito para que tenha retenção, isso traz uma outra coisa também, né? Que não tem satisfação maior de você chegar em casa e perceber que o teu filho, tua esposa, os teus familiares, que eles têm orgulho, né, e admiração
por você. E às vezes precisa ter calma para conseguir isso, não é? Esse negócio de admiração é interessante, até uso isso nas palestras, o Júnior deve ter ouvido algumas vezes, né? Uma vez eu fiz uma série de vendas lá, vendi uma porrada de imóveis de uma vez, para uns parceiros diriam que foi uma sorte grande minha. Sempre assim, né? Quando o outro faz, é sorte grande. Quando é tu que faz, tu foi bom pra caramba, né? E eu tava me achando, tava no primeiro ano de corretagem, falei, vou ligar para um amigo meu, o Juca, e ligar para ele para saber o que é um corretor bom para ele. Mas na minha sabida ignorância, né? Liguei, como é que tá? Cara, o que é um corretor bom para ti? Um de alta performance tem que vender quanto para se considerar bom? Ele falou assim, ô Bianchi, tua família se sente honrada com a profissão que tu escolheu para trabalhar? Estás conseguindo pagar os teus credores, as pessoas que você deve? Estás dando uma boa condição para tua família? Eles se sentem felizes com a profissão que tu escolheu? Eu falei, sim. Cara, essa é a tua alta performance. Você é de alto padrão. Você está no nível alto, então, porque a maioria das pessoas estão infelizes com a sua profissão, infelizes com a sua vida financeira, infelizes com a sua família, infelizes com o seu credor. Né? Mas estão querendo ser corretores de alto padrão. Exatamente. E é alto padrão, tanto na venda de imóvel de alto padrão, como tem vários deles que se sentem de alto padrão. No discurso, né? Sim. Na fala é tudo maravilhoso. Então, cuidado com os gurus aí. E essa celeridade é inerente da nossa vida atualmente, né? Acho que até a gente tratar o cliente como um lead, né? Cara, tem toda uma história atrás daquela pessoa que veio entrar em contato contigo. Não, e é um lead doente, né? Eu acho que o funil devia se chamar funil, devia se chamar SUS. Porque eles falam que o cliente tem tanta dor que muda o nome do funil aí, bota de SUS. E qual que é a venda mais gostosa? Aquela que o cara entrou o lead hoje, mandou o produto, fechei e vendi? Ou aquele cara que às vezes levou 2 anos para vender, foi trabalhado, tinha um monte de corretor tentando atender, ele viu um monte e fechou contigo? Eu sinto mais prazer naquela que demorou 2 anos. Mas quem aqui que está disposto a levar o cliente no momento de venda, no processo de venda por 6 meses? Tem uma perguntinha, né? No tráfego pago, você sabe muito bem disso, normalmente se coloca uma perguntinha lá que diz o seguinte, em quanto tempo acha que tem condição de efetuar a sua compra? Aí o cara responde lá, 1 ano, 6 meses, 3 meses e tal. Aí, normalmente, isso aí é aquela pré-aquecimento de lead, né? Aí o lead, né, essa pessoa ou esse doente, né, porque tem uma dor, ele coloca lá que ele tem uma previsão de compra de 6 meses. Quando isso cai no CRM de algumas imobiliárias, isso aí provavelmente vai para um freezer, porque esse cara não é o cara que eu preciso agora, que eu tenho que vender. E as pessoas e clientes e donos de imobiliária, donos de construtora, gestores de vendas e locação, né? E corretores, qual é a maior reclamação dos corretores? Ou é com a imobiliária, que só dá lead frio, só dá problema, lead curioso, não consigo vender porque não tem um lead bom. Qual matemática? Matemática não fecha, na verdade. Uma loucura. Não é? Uma loucura, porque primeiro estão vendo que não são pessoas. Começa por aí. Segunda, porque quem está de fato com uma dor... Cara, tem corretor que às vezes, você sabe muito bem disso, não tem dinheiro para pôr gasolina para fazer uma visita. Sim. E ele fica naquele discurso assim, agora eu vou encontrar com um cliente que tem uma dor. Que caço de dor, cara. Quem tem dor é você, cara. Tu que tá doente, né? Tu que tá doente, vai cuidar da sua doença, vai buscar alta performance diferente, cara. É simples assim. E até esse papo do lead, né, cara? A imobiliária, obviamente, hoje ela é quase uma agência de marketing só, pro corretor. Se tu pensar dessa maneira, eu tenho que entregar lead, eu tenho que entregar cliente, eu tenho que entregar o site, eu tenho que entregar o produto com a foto bonita. Tá, mas e o que mais? E o que mais que o humano que essa tua imobiliária entrega? Né? Eu estava conversando com você antes, hoje um exemplo que a gente dá, eu entro lá na venda com o meu corretor, mas isso não quer dizer que ele é inferior a mim, porque eu tive que ajudá-lo a fazer um fechamento, a fazer um atendimento. Não é porque ele é inferior, é porque juntos a gente é melhor do que um separado do outro. Esse espírito de equipe faz parte do propósito. Se somos sócios, se ganhamos uma parte considerável, meio a meio, 60-40, enfim, depende, cada imobiliária tem a sua gestão. Se nós vamos ganhar juntos, por que a gente não faz junto? Mas aí também é um outro ponto que a gente vê muito, que também estamos conversando, que é o proprietário da imobiliária. Ele quer fazer uma mágica de abrir uma imobiliária, de botar gente que venda, para ele poder trabalhar menos, fazer menos e ganhar mais. Aí você contrata pessoas normalmente que o perfil delas é similar ao seu. E esse corretor vai querer fazer o quê? Trabalhar menos, atender menos para ganhar mais. Se todo mundo na tua empresa está fazendo menos, não vai ganhar mais.
Ninguém, né? Alguém tem que estar acelerando. Então eu percebi, isso recentemente, que se eu não me envolver tanto lá na ponta, lá na frente, junto, ao lado, não é fazendo para o meu corretor ou deixando ele inibido porque estou ajudando. Não, cara, você quer fazer um grupo do WhatsApp com o teu cliente que tu está atendendo? Bota eu junto. Vamos lá, 3 pessoas conversando. Vai vir ideias melhores. 3 pensa melhor que 2. E a gente se ajuda. Só que daí tem uma questão do ego, do dono da imobiliária, às vezes, que não quer estar na operação. Agora eu sou... Não, meu papel é por lead. Sou CFO, CMO, EMO, sei lá o que o cara é. Dá um nome bonito. Cara, tu é dono só porque tu tem que pagar as contas. Da parte da sociedade, do dono da imobiliária para o corretor é mais dono do que o dono da imobiliária. Porque ele recebe a parte dele limpa. E tu é a parte com custo. Né? Então, você tem que trabalhar mais do que o corretor. Você recebe menos que ele. E, na verdade, quando você fala dessa ajuda, né, de estar junto, e a gente tem duas questões, que é a operação e o processo, né? A visão equivocada, míope da grande maioria, é que eles veem o processo. Qual é o processo? Eu invisto em tráfego pago, coloco 5 mil, 10 mil, não sei o quê, gero lead para minha turma de corretagem e eles que vendam. Eu tô te dando lead, cara. Essa é a visão operação, é a visão de processo. Quando você tem a visão da operação, quando você entende como a operação funciona, você desce lá, pega na mão e fala assim, nós vamos vender junto aqui, ó. Nós vamos resolver junto. Ah, mas aí eu vou ter que trabalhar? Claro. Ou só um que trabalha? Como é que funciona essa coisa? E aí vai mais longe, né, Bianchi? Tem uma frasezinha que o olho do dono é que engorda o gado, não tem uma coisa assim? Engorda o boi. Engorda o boi. Participar dos processos da operação diária da sua imobiliária faz você muito mais dono do que você imagina. E o resultado vai mudar também. Para quem está começando agora, a gente no Cresci, a gente vê muito essa questão dos corretores sendo ali credenciados. O Cresci, evidentemente, com essa performance maravilhosa, tem agilizado muitos credenciamentos, né? Sucesso absoluto ali no Cresci, a gente acompanhou muito isso de perto, né? Mas os corretores que estão vindo agora, que conselho que o Bianchi Inácio daria para esses corretores que estão se formando ali? Aí lembra do que a gente falou há pouco tempo ali, né? A pressa, aquela coisa toda, o lado humano, né? Bianchi Inácio, que conselho você daria para que você... Inclusive com um amigo meu que acabou de pegar o Cresci. Um abraço, Ari. Ouve aqui o conselho do mestre Bianchi Inácio. Mestre, até assim, acho que eu sempre gosto de... Se a vida me dá, eu também gosto de retribuir muito aquilo que a vida me deu. Então, por exemplo, no meu TikTok, eu não faço dancinha. Parei, não tive mais, não viralizava, não adiantava, né? Eu lá posto diariamente ou semanalmente. Você sabe que eu fiz conteúdo. Um TikTok, rapidinho, eu fiz um TikTok com dancinha, mandaram um monte de mensagem pensando se eu tava doente, cara. Alguma doença tinha ali no momento, né? E aí a gente ali posta conteúdos para quem está iniciando na carreira, quem quer começar a trabalhar. Então ali seria uma dica interessante, pessoa, @bianchi.imóveis no TikTok. Segue o Bianchi no TikTok. Segue em todo lugar, segue os líderes. No TikTok eu não vendo imóvel, eu não posto imóvel, nada. Eu falo para como é que se trabalha vendo. Mas eu diria, para quem está iniciando a carreira, primeiramente, buscar uma imobiliária para ir trabalhar, tá? Que tenha um DNA de treinamento e acompanhamento. O que acontece? Quando tu vai ser contratado por uma imobiliária, a pessoa não vai contratar você porque tu tem um olho azul e 1,90 m. Quer dizer, tem imobiliárias que vai te contratar mesmo assim, tá? Mas pensando no resultado, eles vão contratar você pelo quê? Por você se portar bem, falar bem e principalmente o teu network. Quem são as pessoas que o João conhece, que eu não conheço da imobiliária que eu quero trair para cá. Em contrapartida, eles têm que te ensinar a trabalhar esse teu network. Tem clientes que eu levo 4, 5 anos para fazer uma venda. Fiz agora. Faz 3 meses para um amigo meu, 4 anos, ele indeciso. Então, eu precisei ser treinado, eu tive uma escola, né? Aqui fica um abraço, o pessoal da Navel, que foi onde eu comecei, sempre honro muito onde eu passei, que foi lá onde eu aprendi a trabalhar os meus clientes, trabalhar o atendimento, entender de produto, entender da parte burocrática do negócio, entender de contrato, de contabilidade, parte jurídica, né? A gente sabe que corretor, eu deve ter falado várias vezes aqui, né? Corretor tem uma série de micro especialidades, né? Corretor é absurdo. Então você que vai iniciar, converse com os corretores, com essa imobiliária ao qual você quer ir trabalhar, porque hoje o pessoal pega bastante corretor iniciante,
Eu, às vezes, prefiro pegar, às vezes, uma pessoa que está iniciando e adequar do que alguém que vem já com os vícios de mercado. Né? Mas, converse com esses corretores dessa imobiliária. Cara, como é que é isso? Vocês têm treinamento semanal? Tem alguém que acompanha os atendimentos, que ajuda a fazer o atendimento, ajuda a fazer um fechamento? Cara, se não tem, não vai. Porque tu vai ser só mais uma pessoa jogada lá num canto, numa mesa, com uma tela do notebook na cara, um celular para fazer ligação e se vira. E cobrança para cima, né? E a cobrança vai vir, o resultado vai vir. As métricas as quais tu falou ali, 100 leads, tem que ter 4 atendimentos para pelo menos fechar um, é um parâmetro que você, quando vê que esses resultados não estão dessa maneira, você tem que dar uma olhadinha para o lado e buscar a tua culpa nisso também, claro. Não só ver nos outros, né? Então, a gente se readequar. Esse cliente, esse corretor novo vai pegar um lead, vai atender um cliente novo, ele está cru. Ele não sabe nem o que falar, o que palavras usar, como induzir a conversa. E normalmente em 3 meses ele vai desistir, né? Se ele não vender, né? Normalmente o corretor entra devendo e sai falido. Porque o corretor não tem salário, ele não tem dinheiro para manter a família e o dono da imobiliária que foi contratar ele nem viu isso antes. Cara, tu não vai ter salário, tu não vai ter dinheiro entrando, tu vai ter gasto. Porque tu vai gastar gasolina, né? Não vai entrar dinheiro, tu vai pagar tuas contas como? Né? Então, tenha também um lastro, tenha um dinheiro guardado com uns 4, 5 meses em caixa, sem precisar mexer nisso, para poder começar na carreira de corretor. E também tem uma visão clara, né, de que o mundo do País da Alice, no País das Maravilhas, né, cara, isso é só historinha, né? Não existe. A vida real é bem diferente, né, cara? É muito concorrido, é muito complicado. Cada vez mais, em todos os segmentos, né? Não é só na corretagem. Sim. Mas hoje, o corretor de imóveis é o que vende o ouro. É o ourives das antigas, né? Ele vende o produto de maior valor agregado que existe no mercado. Sim. É claro, tem gente que vende iate, carro de milhões, mas eu posso vender um apartamento para botar esse carro dentro. Né? Então, eu agrego muito valor, eu ganho muito dinheiro com a corretagem. Pode ganhar, mas e se não? Como é que tu vai honrar a tua família com os boletos que vêm do mês que vem? E ter o pé no chão do sonho e da realidade, né? Porque o sonho de vender um apartamento de 1 bilhão, 1 milhão, 70 milhões... É grande? Tenha esse sonho, é válido, né? Claro. Trabalhe para isso, para conquistar isso. Mas vamos para a realidade, né? O que eu preciso, né, financeiramente para me manter digno dentro de um processo de venda mensalmente? Porque essa energia, João, passa para o cliente. Quando tu está precisando daquela venda para tu pagar o teu boleto daquele mês, e isso, gente, não é um tom blasé que eu estou falando, passo frequentemente por isso. Passo lá 3 meses, daqui a pouco 2 meses, fiz uma compra de uma coisa que eu não deveria ter feito, gastei a mais, minha conta também arrocha. Não estamos aqui falando que eu estou nadando de braçada milionário. Você sabe que perguntaram numa palestra uma vez para mim, né? Falaram assim, João, a gente fica ouvindo vocês falarem aí, parece que vocês vivem no mundo perfeito, né? Vocês não têm problema? A gente tem muito problema. Mas a gente tá aqui, ó, guerreiro, lutando, buscando conhecimento, capacitação, a gente não para. E você também não pode parar. Eu acho muito legal essa expressão que tu usa de guerreiros, né? Porque, de fato, na verdade, tu vai para uma batalha de campo, campal todos os dias. Levanta de manhã, querido, saiu... Você vive de atenção, né? Você vive de atenção. Quando a gente fala de relacionamento, né? Vamos falar porque, querendo ou não, né? Uma coisa que é importante que a gente tenha entendimento Existem aquelas vendas que dizem alguns que foi por sorte, né? E que digam, não tem problema. Às vezes as pessoas esquecem o histórico da tua história, né? E só atribuem uma tal de sorte naquele sucesso que você teve. Mas quando a gente fala de relacionamento, que às vezes demora 1 ano, 2 anos e tudo mais, o que vem nesse pacote desse relacionamento? Isso é importante e ninguém fala, sabe? Existe uma palavrinha no mundo da corretagem que eu escuto muito, que é a recorrência, né? Então você tem cursos de pessoas que falam sobre recorrência, como atingir uma melhor recorrência nas vendas e tal. É lindo. É lindo você ouvir isso. Mas conseguir isso está muito longe. E você sabe por que não conseguem isso? Porque as pessoas, Bianchi, elas se esqueceram de uma outra palavrinha que se chama relacionamento. As pessoas não querem mais se relacionar. Elas querem fechar, fechar, fechar. Só que ela esquece que nesse pacote, como eu estou falando do relacionamento, que nem você acabou de dizer, né, que você vendeu um imóvel depois de 4 anos, eu faço uma pergunta clara e objetiva para ti. Esse cliente que depois de 4 anos você vendeu uma casa para ele vai indicar você para alguém ou não? O resto da vida. O resto da vida. O resto da vida. Aí esse cara vai me gerar muito mais leads qualificados. Exato. Do que 200 leads que entraram via portal, via site. Isso é natural.
Mas esse processo da paciência, eu tenho uma grande carteira de clientes. Cara, tu pode ter, mas tu não conversa com elas, quem está usando a tua carteira é o teu concorrente. Porque ele conhece outras pessoas. Dificilmente hoje você vai conhecer alguém que não conheça um outro corretor. Nem vou falar de ti, né? Mas pode falar para qualquer pessoa que tu conheça. Tu conhece um corretor de imóveis? Conheço. É lógico. Todo mundo conhece. E se tu tá numa cidade que não é assim ainda, abraça, meu filho. Porque a tua cidade vai chegar nesse nível. Olha o conselho aí, ó. A gente falava de 5 anos atrás em torno de 300 corretores em Navegantes. De 4 para 5 anos triplicou. E não é, a média aqui é essa mesmo na região. Principalmente aqui no litoral norte, né? Que é o ouro aqui da Dubai brasileira de Balneário. Então chama a atenção. E as outras cidades vêm no embalo também, como Navegantes tem vindo, né? Legal. Bianchi, a gente está conversando hoje com o Bianchi Inácio, um querido amigo meu aqui, palestrante, acompanha as palestras dele, maravilhosa. Já dividi palco com ele, assim, um parceiro. Para você que está nos acompanhando, já segue o Bianchi nas redes sociais, no TikTok, lá não tem dancinha, tem conteúdo de verdade. Segue o Bianchi também no Instagram, o Instagram dele está ali embaixo na tela para você seguir. E eu tenho dito aqui várias vezes isso para você e vou repetir, tá? Segue, manda direct para esses malucos que vêm aqui. Incomoda. Eles vão te responder, ninguém vai deixar você no vácuo. Quando você segue os líderes, pergunta, tem dúvida, pergunta. Bianchi, como é que funciona isso aí, Navegantes? Bianchi, quando é que você falou do psicólogo que trata, como é que é isso? Me explica. Cara, isso é relacionamento também, se relacionar com a própria categoria, não é? Claro. Porque já foi o tempo, né, de eu achar que o corretor do lado é um cara que eu tenho que ter uma bazuca pra matar ele, né, cara? Não dá mais. Não dá mais? Hoje tu ter as duas pontas que a gente fala, que é o comprador e o vendedor, tudo comigo é um sonho que tá muito difícil de acontecer. Normalmente ou tu vai ter o imóvel, quando é de terceiro, o imóvel pronto, ou tu vai ter o imóvel, ou tu vai ter o comprador. Para isso tu vai precisar de quê? De parceria. Aí tu tens que ver como é que tu tá sendo visto no mercado, pelos teus parceiros, pelos teus pares. Né? Não hoje eu sou teu amigo, estamos vendo em parceria, mas amanhã a gente está atendendo o mesmo cliente e vamos estar brigando novamente. Fazer o quê? Aí vai a tua idoneidade, a tua seriedade, a identidade ao qual você está gerando valor perante o mercado. Tu lidar hoje como um corretor parceiro, como um concorrente seu, é um erro estratégico absurdo. Eu quero que eles estejam perto de mim. Eu quero que quando eles pensem em um imóvel ao qual eles não tenham, eu seja o primeiro a eles virem pedir. Que pelo menos 50% da comissão eu estou garantindo. E estou garantindo também, obviamente, a venda de um imóvel ao qual alguém me honrou colocando a venda comigo. Perfeito. Porque às vezes essa pessoa, a gente também não pondera isso, né? A pessoa colocou um imóvel, você entra na casa da pessoa, ela levou uma vida para construir aquela casa e ela pergunta quanto que vale isso daqui que eu construí minha vida inteira? Aí tu vai lá e diz, porque essa parede aqui desmerece o teu imóvel, isso aqui desvaloriza, isso aqui... Você começa a depreciar aquilo aí que a pessoa construiu uma vida toda para dar um valor X. E quer só que a pessoa assine a autorização e pronto, captei mais um. Aí você captou em gestão exclusiva. Aí você é 100% da chance daquela pessoa vender aquele imóvel, porque ela deixou em gestão exclusiva com você. Só que tu na tua imobiliária tem 100 imóveis. Então aquela pessoa é 1% para ti do resultado que tu precisa. Aí você trata ela só como mais um. Lá também tem uma família que reza para tu vender aquela casa. Acende uma vela para ti poder fazer aquele negócio. Faz oração ali pro corretor. Agora vai. E faz. E a gente trata ele só como mais um. É engraçado o que você tá falando. Caramba, olha que visão louca, né? Isso que o Bianchi trouxe aqui. Eu vou fazer um paralelo, tá? A gente fala muito do corretor da realização do sonho, né? O corretor realiza sonho do imóvel. E o Bianchi trouxe aqui uma realidade, né? Que tem corretor também que destrói sonho, né? Sobretudo na captação. Mas João, a gente tem que trazer o cliente para a realidade de mercado. É diferente você trazer cliente para a realidade do mercado sem tocar naquilo que é precioso para a vida dele, para a família dele. Tem momento certo, tem maneira certa, tem técnica certa para fazer isso. Tem jeito, né? Tem jeito. E o realizar o sonho, às vezes o sonho da pessoa é vender aquela casa. E não comprar outra. E a gente só quer realizar o sonho que quer comprar, né? A gente vai fazer a venda, a gente quer entregar o brinde para quem comprou a casa. Que só comprou contigo porque achou que era o preço bom e o local certo. Agora, quem te honrou de verdade... foi aquele que botou o imóvel à venda Acreditou com você. Ele te escolheu para deixar esse imóvel à venda com você. Aí quando faz a venda, tu faz o contrato, ganha a comissão, que quem pagou, de fato,
foi o vendedor, porque ele deixou de ganhar um valor para poder pagar a comissão para você. Foi o cara que te escolheu. Que te escolheu, aí tu vai lá pro teu Instagram e bate uma foto dando presente só com quem comprou. E aí o cara que tá vendendo, que honrou você, faz o quê? Depois dessa daí eu vou dar uma paradinha, vou chamar aqui, vou pedir pro meu querido amigo aqui da técnica passar o nosso vídeo do parceiro, né? Nosso parceiro de eventos institucionais, podcasts, eventos de empresas corporativos. São os maiores especialistas aqui de Santa Catarina. Tive o privilégio de atuar junto com eles em vários eventos, mais de 150 eventos. Posso garantir para vocês, tá precisando de um evento aí na sua empresa, na sua imobiliária? Fala com a Voa Filmes. Roda o vídeo da Voa, por gentileza. Olá, hoje mais uma vez nós do Grupo Voa produzimos um grande evento. Hoje nós estamos no Encontro Regional dos Profissionais de Administração, onde podemos trazer todas as soluções do grupo, desde som, luz, iluminação, sonorização e projeção. Quando a gente é demandado por um evento de tamanha grandeza, sempre o necessário é contar com uma equipe profissional, uma equipe técnica, uma equipe que resolva de fato os problemas que são necessários. Cagou pra ela quando ela vendeu o negócio. Essa grandeza. Vamos, e hoje aqui, o vendedor, uma equipe de mais de 20 profissionais, não sei qual é o realizando um trabalho disso, mas excelente, o vendedor, realizando um trabalho põe um que pode ser imóvel à visto venda, nas nossas redes sociais. Aí você Confira lá. Isso, normalmente ele pega e Moradia, claro. Ou vai investir próximo. É isso aí, gente. Olha só, estamos aqui com o Bianchi. O Bianchi trouxe uma visão aqui extremamente importante, né, da maneira como a gente tem tratado aquele nosso cliente que não tem o nome de lead, né? Porque ele é uma pessoa que colocou o imóvel para vender com você, como meu querido Bianchi disse, ele te escolheu. Né? Ele olhou para ti e falou assim, não, vou deixar meu imóvel com esse cara aqui, me parece que a coisa aqui vai andar. Então ele te escolheu. Né? E aí você está preocupado com para quem você vai vender, para o tal do lead que vai entrar. E esse lead entra, alguém esquentou e aquela coisa toda e você vendeu. Né? Ganhou comissão, aquela coisa toda tal, e vai lá no Instagram, faz uma foto com o maluco, entregando uma garrafa de champanhe, um vinho. Que nunca mais vai te olhar na cara, porque ele já comprou. Atingiu o objetivo dele. Bianchi, fala pra gente, o vendedor, nesse cenário todo, quais as possibilidades do que pode acontecer ainda nesse cenário? Acontece, eu vendi uma casa de uma prima minha, né? Vamos falar algo do coração. Vendi o apartamento dela. Sim. Vendi, fui lá, o processo de venda demorou, financiamento, aquela coisa toda. Ela pegou em bancos lá que quase um ano levou para entrar o recurso dela. E a gente, quando uns meses depois, encontrei lá no supermercado. Como é que tá, prima? Tudo bom? Tudo. Entrou o dinheiro lá para ti, né? Que beleza, né? Aham, entrou. E tá fazendo o que agora? Não, eu comprei um outro apartamento. Eu falei, por que ela fez isso, cara? Porque quando eu vendi o apartamento dela, eu virei as costas para ela e fiquei com a atenção só no comprador. Esqueci de gerar o relacionamento com a pessoa que deixou o imóvel à venda comigo. E que tá quente pra caramba, né? Porque ela tá com o dinheiro na mão. Dinheiro, $500,000. E eu, para ela. Então ali eu aprendi, né? Que eu deveria dar... Eu achava que por ela ser só minha parente, ela iria dar valor pro meu trabalho, né? Uhum. Inclusive, esse final de semana passada, o irmão dela, o tio dela também, comprou um outro imóvel, não foi comigo. Erro meu também, mas é mais fácil às vezes tu vender para quem não é parente do que para quem é. Então, quando eu falo para vocês é que a realidade dói em mim, porque eu recorrentemente eu tô aqui girando os pirizinhos igual o palhaço do circo, vários pirizinhos tentando todos girar, mas às vezes tu vai acabar deixando um cair. Claro. E a gente tem que recordar e às vezes estar aqui conversando faz a gente lembrar que tem coisas que a gente tem que voltar a girar novamente, né? A Coa Imobiliária hoje faz um evento de lançamento de um produto, de um empreendimento tal. Cara, duvida a imobiliária que vai lá olhar nas suas captações, nos donos de imóveis que estão deixando imóveis à venda, chamá-los para participar do evento. A gente quer chamar os leads, os compradores que estão com processo de compra quente. Esse cara ele podia dar a casa dele em permuta, pô. Claro. Fiz agora, um amigo meu tinha um apartamento, Bianchi, tô com o apartamento parado, quero ver se eu vendo. Cara, tu quer vender, tu vai fazer alguma coisa específica com esse valor? Não, específico não tem tanta utilidade hoje, mas o aluguel me incomoda, a minha está... Cara, permuta por algo na planta.
100% de permuta, ganhei uma comissão, o cara ganhou um produto que vai valorizar pra caramba, Claro. tirou o problema que era aquele apartamento que incomodava, inquilino, e todo mundo tá feliz. Só que eu dei valor pra captação. Eu não mandei um corretor meu lá, vai lá e manda ele mandar a documentação do apartamento dele, Faz umas fotos. faz umas fotos bonitas, bota um drone lá na frente do prédio e põe no site. Não, cara, eu tenho que entender o porquê que tu estás colocando à venda, qual a utilidade desse recurso, para eu gerar um propósito meu contigo de atender não a tua venda, mas o que essa venda vai gerar para ti. Então a gente está nesse momento também. A gente tem que estar sempre um passinho um pouco a mais, né? Essa é a ideia, esse é o objetivo, né? É engraçado você falando tudo isso, né? E vocês que estão nos acompanhando, percebam e fiquem bem atentos a isso. Eu queria voltar num assunto contigo, quando a gente falou dos relacionamentos e os relacionamentos entre a própria categoria, né? Aí o Bianchi trouxe ali aquela questão, né, de como você enxerga o outro corretor parceiro. Evidentemente, né, tem até um slogan que fala juntos somos mais fortes. Evidentemente é melhor alguma comissão de alguma coisa do que 100% de nada, né? E parceria é uma palavra-chave no processo de corretagem. Mas aí o meu amigo trouxe aqui uma questão que fala do comportamento e a postura, né? Quando você consegue entender que postura e como o mercado te vê, como é que você é percebido na sua região, não é? Isso faz toda a diferença na hora de se juntar e fazer essas parcerias, não é? Porque, veja, o corretor ao longo do tempo na região dele, você, por exemplo, em Navegantes, com certeza absoluta isso, hoje você é um ícone, você é uma referência em Navegante. Por quê? Pelo processo que você construiu com base em ética, com base em disciplina, com base na verdade, esse tipo de coisa toda. Então, o mercado olha e sabe, não, essa pessoa construiu esta imagem, eu vou me associar a alguém que tenha a mesma imagem. Exatamente. Percebe? Exatamente. No relacionamento entre parceiros na corretagem, e a gente sabe que lá no pé no chão mesmo, os relacionamentos às vezes né, dá uma estremecida, porque quando fala de dinheiro e comissão, né, aquela coisa, se não tiver muito bem acertado e não for muito bem conversado, pode ter problema. Manter essas relações de maneira forte, numa imagem bem construída, você acha que o corretor precisa cuidar da imagem para que ele seja percebido diferente? É importante cuidar da imagem? Eu diria para ti assim que o network ele é escasso, ele é limitado. Tá? Por que eu digo isso? Quando você é bem visto na tua sociedade, tu é bem visto por quem está acostumado a te ver. O que tu vais fazendo é agregar valor a quem já lhe vê. Né? Quando eu comecei na corretagem, se eu fosse atender um cliente X, um amigo meu até, que já é investidor, ele olhava para mim assim, tá, fala aqui do que eu ia falar. Não acreditava em bulhufas do que eu falava. Eu tive que criar uma imagem de autoridade, e isso só é criado a partir de estudo, de conhecimento. E não é inventado, né? Exatamente, não é vir aqui. Real, né? Nós temos um grande corretor numa região aí que o cara socou a cidade de mídia e eu sei que ele não entrega aquilo que ele disse que ele é, e eu disse isso na frente dele. Cara, tu vai ter uma grande dificuldade, porque tu apresentou um conceito que não é uma realidade do que de fato tu é. E aí, quando tem essa desconexão, o mercado também percebe. Claro. Né? Então eu preciso criar essa imagem, essa identidade de autoridade, e não é ser o maior. Eu não quero, até porque eu tenho 1,60 m e pouco, né? Mas eu não quero ser o maior corretor. Eu preciso me transformar no corretor relevante. O que é relevante? Por exemplo, uma pessoa que está fazendo um contrato de uma compra de um outro imóvel com alguém, perguntar para mim o que eu acho. Cara, isso eu sou relevante. Não deu para eu fazer aquele negócio no momento para ele, mas eu continuo sendo relevante. Daqui a pouco ele indica, eu comprei um imóvel com aquele outro cara lá, mas o Bianchi, olha, cara, deverias conversar com esse cara. Claro, não é porque eu vou ganhar todas, não vou ser o maior ganhando todas, não existe essa utopia. Né? Mas eu preciso gerar essa minha imagem, me expressar, aparecer, para que eu consiga aparecer de forma convincente, né, e idônea para entregar essa relação. Seja com o cliente, com o comprador. Geralmente o meu cliente eu trato o dono, tá? Do imóvel. Quando eu falo cliente, geralmente estou falando do dono da casa, o dono do apartamento. E aí o outro é o lead. O lead é um cara que eu não conversei ainda. O meu cliente, a construtora, a gestão do relacionamento teu com a construtora. A construtora é formada por pessoas. Como que acontece muito isso? O João chegou com uma proposta lá de um carro pegando fogo e do Baleia Branca e 50 mil.
O João conseguiu aprovar essa proposta na consultora. Eu cheguei com o mesmo carro pegando fogo, mesmas 2 baleias brancas e 60 mil, e a consultora falou, não, para ti não. Porque o João gerou melhor relacionamento dentro da consultora e isso faz com que ele consiga aprovar as propostas. E tem corretor que é só na base da pancada. Tu tem que aprovar a minha proposta com a consultora. Sim, sim. Tu vai chegar a um relacionamento com um corretor. Não, cara, tu tem que vender essa casa por tanto, porque senão meu cliente não vai comprar e tu também não é um corretor fraco, ofende o outro. Aí tu acaba tendo uma relação conturbada e não consegue entregar aquilo que o mercado precisa, que é uma pessoa com uma imagem ilibada, séria, coesa. Na verdade, a gente está percebendo que quando a gente fala de relacionamento, a gente fala do relacionamento entre a própria categoria, a gente está falando do relacionamento entre o corretor e o dono da própria imobiliária, entre os parceiros ali que trabalham com ele ali, né, dentro da imobiliária, mas também nós estamos falando do relacionamento externo. Com o consultor. Da construtora, das incorporadoras, como é que ele tramita neste universo e como é que ele é percebido nesse universo. Porque isso faz uma diferença também no resultado dos negócios. Exatamente. Não é? Isso reverbera em todos os espaços, né? Porque assim, tu te constituiu enquanto pessoa até aquele momento que você está na imobiliária que você entrou. Ali você gerou 5 mil pessoas no teu network, na tua vida. Que são pessoas que tu vai ter mais aderência para conversar e oferecer produto. Teus primeiros 5 anos de corretor, a tendência é de que você consiga vender para essas pessoas. Eu passei por isso. Elas fazerem uma nova compra já diminui bastante a possibilidade. Comprou um imóvel, uma planta contigo, daqui a 5 anos vai entregar, talvez ele coloque a venda ou põe para alugar, acabou. Esse teu network limita, como eu disse, ele é escasso. Né? O que você precisa é ampliar sempre isso. A minha esposa fala, Bianca, tu não pode ir numa reunião de nada que tu sai com um cargo. É diretor do não sei o que, gerente não sei o que lá, coordenador do não sei o que lá, eu tô lá para ajudar. Eu falo, bem, se vocês precisarem, eu tô aqui para ajudar. Né? Agora, por exemplo, Navegantes criou o Convention Bureau, que é um hub de serviços para a área de turismo, para fomentar a cidade. Tô lá, não tenho cargo nenhum, mas tô lá, preciso fomentar. Isso faz o quê? Eu tenho visibilidade perante outras pessoas do mercado que antes eu não tinha. E você tem propriedade também do que está acontecendo na região, né, cara? Exatamente. Porque o corretor que não sabe nem o plano diretor da região Tá cheio. vai complicar a vida dele, né? Tem corretor que vem contar para mim, olha, lá dá para construir quantos andares agora? Falei, cara, como é que tu avalia um terreno de alguém ou uma casa se tu não sabe nem o potencial construtivo daquela casa? Essa tua casa vale 500 mil. Beleza, vale 500 mil, mas e o terreno que a pessoa tem? Dá para subir um prédio de 30 andares? É outro preço. Se tu não sabe nem isso, como é que tu avaliou essa casa dizendo quanto é que ela vale? O processo está errado. Tá errado, o aprendizado tá perdido. A gente falou, é engraçado, né? Eu acompanhei você já faz tempo ali, desde a época do Cresci, já vai para uns 4 anos. E a gente teve um presidente no Cresci, que é o Fernando Virch, que ele tinha como bandeira principal dele a educação continuada, né? O processo de educação. A gente falou aqui de relacionamento, a gente falou de network, a gente falou de posicionamento aqui hoje, nós falamos de humanização nos processos e entendimento da vida real de cada pessoa, seja do comprador ou do vendedor, né? O corretor, continuamente, né, a gente vê eventos e mais eventos. Aliás, tem um evento segunda-feira, agora, você me dá licença, Bianca. O Cresci está promovendo, o Cresci de Santa Catarina promovendo um evento agora em Camboriú, dia 25, segunda-feira, né? O Rafael Landa vai estar ali falando com vocês sobre o universo digital, um especialista, um gênio. Você aí da região, não perca, faça sua inscrição lá no Simpla, vai ser um evento maravilhoso, fica a dica para você. Bianca vai estar lá, eu estarei lá também, aproveita, passa lá, dá um abraço na gente, tá bom? Vai ser uma honra. O que eu queria dizer para você é assim, não só pelo Cresci, mas a gente vê várias entidades e associações e núcleos também pensando na capacitação do profissional, né? Como de maneira continuada. O corretor, quando ele tem essa visão da evolução da capacidade técnica dele, né, evolução da capacidade de conhecimento, evolução da capacidade de networking também, evolução da capacidade de se manter relacionamento, né, relacionamento forte, isso passa pela quantidade de informação e conteúdo mental que ele tem. Que ele suporta também. Que ele suporta também. E eu te faço uma pergunta, tem até uma imobiliária que tem ali um negócio, um programa dentro da imobiliária e é um sucesso absoluto que se chama Cumbuca, né? Eles têm lá um livro que toda a equipe, toda quarta-feira se reúnem e eles leem esse livro e analisam, estudam, comentam esse livro com toda a equipe. Já estão acho que no 8º livro, uma coisa assim. Quando você conversa com um corretor que participa desse processo, você percebe que ele fala melhor,
que ele se expressa melhor, que ele escuta melhor. Então isso faz parte do processo de aprendizado, né? Porque quanto mais conhecimento você tem, né? E conhecimento é poder, evidentemente. O Bianchi, em relação ao conhecimento e à educação continuada, qual é o seu posicionamento em relação a isso? Cara, é extremamente pertinente, né? Acho que você ficar hoje num mercado que evolui muito rápido, né? Cara, que tipo de matéria-prima estão utilizando na construção civil hoje? Ah, estamos falando aí de drywall. Ai, drywall é coisa de casa que vai cair na China. Nada, cara. Hoje tem prédio de 20 milhões entregando aí a parede interna, tudo de drywall, né? Aí você desvaloriza isso porque num prédio de 300 mil foi feito com drywall, mas o de 20 milhões também tá. Você não estuda para isso, não pergunta. E às vezes o estudo, cara, não é sala de aula, não é um curso. É tu ir lá, ficar do lado do mestre de obras de uma construção e perguntar como é que está sendo feito. É aprendizagem. Isso é você sentar do lado do dono de uma consultora, do dono de uma outra imobiliária e perguntar como é que está o mercado, o que está sendo vendido, como é que está sendo as negociações hoje em dia, né? Tratar, por exemplo, a gente fala muito, né, que tem curso de oratória, né? O curso de ouvitória nunca ninguém fez. Vamos né? lançar aqui, Vamos ouvitória. lançar ouvitória. Um abraço para o Clênio, um grande amigo que tem um podcast que conversei com você, que é quem dá os cursos na área de psicologia. Ele usa muito essa frase, eu sempre uso também. Com o Clênio? Clênio. Ô Clênio, fica o convite, hein? Se quiser participar, sentar aqui comigo pra gente falar dessa questão ali da categoria, né? O homem é do fera. aspecto psicológico da categoria, será muito bem recebido aqui, tá? O homem é fera. Então a gente não quer ouvir, né? E a gente só consegue ouvir, a gente só consegue aprender ouvindo. Todo dia eu tenho que estar lendo alguma matéria, alguma coisa. Inclusive o Fernando Virus está constituindo aí uma pós-graduação voltada para corretores, né? A qual eu vou participar do corpo docente também, fui convidado. Legal, ser convidado, aí a gente deve estar lançando em breve, tá? Agora no MEC para ser aprovado. Nem sei se eu podia estar falando. Agora já foi, tá tudo certo. Uma coisa boa, né? É difícil segurar mesmo. Para capacitação, mas a gente vê isso, tu vivenciou na pele. Cresci em um ano, deu mais de 100 eventos, ano passado, gratuitos pro corretor. E a gente tem que implorar pro corretor ir. E depois reclama, né? Que o evento não sei o que, eu tinha outra expectativa. Cara, se tu for para um evento e tu tirar uma lição que daquilo tudo que for dito, que tu consiga aplicar, foi válido. Nunca vai existir uma palestra que vai vir te dar 100% de novidades para tu colocar 100% em prática. Não existe. Ninguém é mandrake. Esses dias um dono de uma outra imobiliária em Navegantes falou: Bianchi, nós podemos nos reunir, os donos de imobiliária, e contratar um grande palestrante para vir dar uma consultoria, um treinamento específico para os corretores. Falei, cara, eu vou de graça, às vezes, pelo Cresci, é difícil irem. Então, se tu tens uma imobiliária hoje, que tu está trabalhando, que traz uma consultoria, traz uma mentoria, traz uma palestra, no mínimo, se põe à disposição para participar. As pessoas confundem muito, né? Agora falando de como palestrante também, isso me perguntam bastante. As pessoas perguntam muito, elas confundem, na verdade, muito o papel do palestrante, né? As pessoas têm uma visão míope de achar que elas vão participar de um evento, que elas vão sair daquele evento com a vida transformada, não é? A verdade, você tem que ir para um evento desse com a seguinte mentalidade, né? Você vai lá e vai ouvir muitas coisas, vai anotar, vai prestar atenção, com certeza vão ter coisas ali que vão impactar naquilo que acontece na sua vida. Mas, queridos, se você receber todo aquele conteúdo, toda aquela mensagem e você não praticar aquilo que você escutou ali, você vai continuar indo em evento, vai continuar reclamando dos eventos, né? E vai continuar com essa mesma vida que você está aí, né? Uma vida de reclamão. É o corretor reclamão. A gente tem o dono de imobiliária, que é o dono de imobiliária poda, sabe, né? Sabe, poda? É aqueles caras que cuida de bonsai, bonsai que fala? Bonsai. Ele cuida do bonsai. Então a equipe dele é um bonsai ali. Bonsai, é isso mesmo que fala? Bonsai. Né? Quando tá crescendo, então ele chega com as tesouras e corta tudo, poda tudo. Né? Então nós temos o dono de imobiliária podador. Não, pra que isso? Não precisa. Aqui, minha equipe, aqui a gente mesmo resolve e tal, e tá aí com um problema muito sério. E nós temos o corretor também, que é aquele corretor que fica olhando no retrovisor, né? Ele vai para um evento lembrando do evento passado que foi ruim. Mas aquele evento foi uma canseira, não sei o quê, ficamos sentados 3 horas para ouvir a mesma coisa, não sei o quê. Não vai mudar a sua vida nunca. É o que a gente fala, o palestrante, cara, ele vai ali e joga uma luz. Puf, ó, lá você tem que mexer. É isso o papel. Cara, por exemplo, hoje nós falamos aqui sobre a gestão de uma gestão exclusiva de imóveis,
e você não dá atenção pro dono do imóvel. Eu joguei uma luz. O que tu vai fazer com aquilo? Tu que vai seguir o teu caminho e fazer acontecer. Só não reclama depois, porque a luz foi acesa. Exatamente. E sobre a pessoa reclamona, né, é o pior corretor que existe, tá? Porque reclamar é clamar 2 vezes, né? É pedir a não bênção 2 vezes, né? Clamor é pedir, né? E o reclamão é aquele que pede 2 vezes. Daí você é um corretor, por exemplo, que está lá e faz um vídeo reclamando da tua cidade que tem um buraco na tua rua. Cara, tu vende a tua cidade o tempo todo. Naquele dia alguém podia estar olhando o teu stories pensando, hoje eu vou comprar um imóvel com o Bianchi. Vou ver o que ele está vendendo. E ele vai lá e vê um vídeo teu reclamando. Tem um corretor... Acabou com a tua venda. Tem um corretor amigo meu lá em São Paulo que ele tem um canal no YouTube e ele só mostra os assaltos que acontecem na região, no canal dele. Aí eu pergunto pra ele assim, Wagner, quantos imóveis você vendeu esse último ano? Ele falou assim, nenhum. Eu falei, mas é óbvio, querido. E quantos ele deixou de vender? Quantos deixou de vender? A gente está se aproximando aqui do final do nosso bate-papo de hoje com o Bianchi Inácio, né? Você trouxe uma visão que estava um pouco ali adormecida comigo, né? Eu confesso para ti que me chamou a atenção esse olhar para o vendedor, sabe, do imóvel, para a família, para esse sonho também, né, da venda desse imóvel. E eu queria falar um pouco mais sobre isso. Vou a partir de agora assumir um compromisso de falar um pouco mais sobre esse cliente que é o vendedor também, que fala-se muito pouco no mercado imobiliário do cliente vendedor, né? Fala-se muito mais do cliente comprador, que é o famoso lead, né? Então, muito obrigado por ter reacendido essa chaminha minha que estava ali, porque realmente tem um gancho muito forte para isso. É um aspecto extremamente fundamental, essa visão que você trouxe. Eu falei para vocês que ia ser surpreendente, porque é que nem o Bianchi falou. Nosso papel aqui é acender um holofote e mostrar ali a luzinha. Cara, se você vai lá, se você vai utilizar, vai praticar, vai transformar, vai apagar a luz, é problema teu, né? E a ideia nossa aqui é o contrário, é que você perceba isso e modifique a sua rotina, modifique os seus resultados, modifique a sua vida, né? Porque você foi inteligente de nos assistir, inteligente de perceber. Você teve um ouvido não só para ouvir, para reclamar, mas um ouvido para entender, né? Como eu digo nas palestras, você é uma máquina perfeita de Deus. 2 olhos, uma boca, 2 ouvidos. O que você está ouvindo, o que você está vendo, o que você está falando. Talvez seja o resultado que você está tendo hoje. Então presta atenção na lâmpada e na luz que o Bianchi trouxe. João, até uma coisa o seguinte, quem for ali no Instagram, no TikTok, comentar que assistiu, algumas das palestras que eu dou, ao final delas, para quem participou da palestra, eu dou o conteúdo gratuito dela. Tá? Então você que assistiu, ficou até o final aqui, não pulou o vídeo, eu vou ver se pulou. Manda um direct ali e eu vou mandar um conteúdo, uma palestra inteira minha, de graça aí para honrar a quem teve o seu tempo aí assistindo a gente. As pessoas, por exemplo, a gente tem muita imobiliária, muitas pessoas que me chamam, essa coisa toda. Se as pessoas quiserem que o Bianchi vá ali fazer um bate-papo com os corretores, com a equipe de locação ou vendas, basta mandar um direct para você? Manda um direct ali, a gente conversa, nos alinhamos, isso, né? Não pretendo ficar rico, milionário, dando palestra, consultoria, nada. O que a gente quer fazer é equalizar o mercado, fazer com que o nível dos corretores suba. Isso eleva também a nossa categoria, claro, eleva a nossa profissão, agrega valor à nossa profissão, que às vezes é muito marginalizada. Né? E a gente procura sempre tentar fomentar para que as coisas sempre prosperem para todos. Essa é a ideia. Legal. Pessoal, muito obrigado pela sua audiência. Eu vou passar agora o último minuto para o meu convidado de hoje, porque foi uma honra recebê-lo aqui. E como eu disse, trouxe um insight para mim aqui maravilhoso. Fiquei surpreso com essa visão, porque, cara, nós estamos hoje no 28º episódio e posso garantir para você, nenhum episódio a gente teve uma visão voltada com um foco tão importante como você trouxe na relação de quem vende um imóvel. Quando você disse assim, que a pessoa te escolheu para colocar o imóvel dela à venda, isso tem para mim uma importância muito grande no resultado e na performance de muita imobiliária que eu conheço por aí. Tem imobiliárias por aí loucas por lead, né? Mas ela já captou o imóvel. Já tem lá uma carteira de 200 imóveis, 300 imóveis, que alguém acreditou e escolheu ela, né? O que ela está fazendo com isso, entende? Então pensa bem e fica aí a reflexão. 1 minuto para suas considerações finais. Gente, eu agradecer aqui, você que está assistindo, principalmente o João, meu amigo, né? Conheçam Navegantes. Preciso falar da minha cidade. Pelo amor de Deus. Gente, Navegantes é uma cidade que era 24º no PIB do estado há 5 anos atrás.
Já somos o 14º PIB do estado e a tendência é que na próxima aferição a gente já entrar entre os 10 maiores PIBs do estado. Que maravilha! O Porto de Navegantes está investindo este ano R$1 bilhão na cidade. O aeroporto está sendo ampliado, a orla está sendo ampliada. Os investimentos que estão acontecendo lá, eu desconheço outro município que esteja prosperando tanto, com o trabalho do povo da cidade, de uma gestão empresarial dentro da prefeitura, com uma visão holística do negócio, né? A gente tem progredindo muito, é uma terra muito próspera. Semana passada eu vendi para um cliente que achava que Navegantes tinha 3 mil habitantes, e palavras dele, pensei que eu tinha que entrar a facão para abrir a mata na cidade. Ô, louco! E ele não tinha noção do quão grande é lá. Né? A gente legal. tem um Viva Parque para nascer lá, que vai ser um projeto de R$12 bilhões, nas portas para entrar já na cidade. Então, conheçam Navegantes. Você que é corretor, que é parceiro, cara, precisou de imóvel ali, me chama. O meu slogan é esse, é imóvel, deixa comigo, né? Me chama, vamos fazer uma parceria. Vai ser uma honra atender o seu cliente junto com você, seja o terrenista, seja o lead, né? A gente está ali à disposição para fazer parcerias, ganharmos juntos. Muito obrigado, meu amigo. Obrigado, querido, obrigado mesmo, uma honra, um privilégio para mim. E que a gente tenha ali uma semana produtiva, uma semana abençoada. E eu espero de coração que vocês tenham prestado muita atenção no que o Bianchi trouxe para nós aqui, reflitam sobre isso e que você já é um abençoado. Mas a gente é muito mais abençoado quando a gente ouve, né, coisas que fazem com que a gente transforme a nossa realidade. Mas não é só ouvir, não. É ouvir e falar assim, cara, eu vou mudar. Amanhã eu vou pensar diferente sobre isso. Eu vou chegar amanhã na minha imobiliária, eu vou ligar para os caras que me escolheram para colocar o imóvel deles à venda aqui, eu vou ver como é que eles estão. Se preocupem com as pessoas, com as emoções e o sentimento das pessoas e com os sonhos, não só de quem compra, mas com os sonhos de quem também colocou para vender o imóvel aí. Uma semana abençoada, produtiva. Sigam Bianchi Inácio nas redes sociais, tá? Fiquem todos com Deus. Até terça-feira que vem.